O experimento de clone de cana-de-açúcar está trazendo a perspectiva de que haja no canavial uma produtividade maior e até uma longevidade desse canavial com alta produtividade por mais tempo. O experimento de uma cana-de-açúcar clonada já está sendo avaliado aqui na região. O trabalho exigiu persistência, dedicação e paciência para que a cana-clone chegue ao setor produtivo. O material vegetal que vai ser utilizado para se produzir as plantas clones chegam primeiramente no laboratório. Aqui no laboratório nós realizamos um screening de materiais mais e menos contaminados, uma análise visual no primeiro momento. As plantas com menores índices de contaminação são então lavadas, desinfestadas para se tirar o excesso de patógenos e em seguida elas são levadas à câmara de fluxo laminar, onde o material é picado em pedaços pequenos, utilizando como fonte de material para se produzir as plantas clones os ápices caulinares de cada planta que foi trazida e desinfestada. A partir do momento que esse material é então colocado em meio de cultura, que contém hormônios e todos os sais minerais e nutrientes que uma planta precisa para crescer, essa planta se desenvolve e aquele pedaço de tecido se transforma então em raiz, ou em parte aérea, ou em ambos, dependendo do hormônio que se coloca no meio. Nós chamamos isso de o processo de diferenciação celular. E é devido a esses hormônios que ocorre um processo conhecido como rejuvenescimento tecidual. Nós sabemos que tecidos que são clonados por cultura de tecidos pelos usos desses hormônios são tecidos que têm mais vigor e têm uma maior capacidade de crescimento, usando aquele velho princípio conhecido como totipotência. Após esse processo de laboratório, as mudas babies, como são chamadas, são levadas à casa de vegetação, com turnos de irrigação, para que a parte aérea e o sistema radicular possam se desenvolver de maneira uniforme. Não há, então, no processo de formação da muda baby, alternâncias bruscas de temperatura. A planta consegue crescer em um ambiente climatizado. Uma vez que as plantas já possuem tecido fotossintético e raízes suficiente, nós tiramos essas mudas da casa de vegetação e passamos ela para o viveiro. No viveiro, essa planta passa por um processo de rustificação. No viveiro, a muda baby passa então a interpretar melhor o ambiente de cultivo, uma vez que não há no viveiro o mesmo processo de irrigação e de quebra de luminosidade que existia até então na casa de vegetação. Ou seja, a incidência de luz solar é maior, a incidência de chuvas de irrigação é menor e com isso a planta consegue terminar o processo de desenvolvimento dela, tanto radicular quanto de parte aérea, para que ela aumente a capacidade de absorção de nutrientes, aumente a sua capacidade fotossintética e, com isso, ela se estabeleça no campo, gerando um estande perfeito com o mínimo de falhas. O experimento é uma colaboração da Universidade Federal de Lavras com a Universidade Federal de Goiás, aqui de Jataí. Ela propõe o uso de plantas clones da cana-de-açúcar em viveiros e áreas comerciais. Primeiramente, a grande vantagem que nós temos inicial é que as plantas clones se estabelecem na área muito mais rápido e muito mais uniforme. Se vocês observarem, a área plantada em sistema convencional que está ao lado, foi plantada no dia 3 de março, da mesma forma que as plantas clones. Então, a uniformidade da lavoura, quando se usa planta clone, é muito maior. Outra vantagem, como a planta chega até o campo com uma quantidade muito pequena, que é aquilo que eu disse, sem patógenos, ou com o patógeno adquirido com a pressão de inóculo muito pequena no viveiro, o vigor e o estabelecimento dessas plantas se torna mais rápido e elas conseguem atingir a maturação para o ponto de colheita de uma forma bem mais homogênea do que comparado ao sistema convencional. Além disso, vários fatores vão ser estudados nesse trabalho. Não só o caráter de produtividade, de toneladas de como por hectare e do rendimento posterior dessas toneladas de como na indústria, como também a parte de desenvolvimento ao longo de uma safra toda.
No experimento, além de observar a produtividade de toneladas por hectare, será avaliado o desenvolvimento da planta ao longo do ciclo. Nós vamos acompanhar período das águas, período da seca e vamos anotar as diferenças de crescimento e desenvolvimento entre planta-clone e sistema convencional de plantio. Então, além dos caracteres de uniformidade, hoje nós já sabemos que para boa parte dos clones, a partir do segundo corte, ocorre um aumento mais significativo da lavoura oriunda da planta-clone comparada com o sistema convencional. Então, os cortes sucessivos vão, teoricamente, demonstrar ou não, a nível de campo, se realmente lavouras oriundas de plantas clones produzem mais do que lavouras oriundas de sistemas convencional. Acreditamos aí que a literatura deva se confirmar com variâncias entre 20% a 40% a nível de produtividade e rendimento industrial. O uso de fungicidas será feito para saber de que forma ele interfere na planta. Nós sabemos que alguns fungicidas possuem a capacidade de interferir positivamente na fisiologia das plantas. E uma das etapas desse trabalho diz respeito exatamente ao uso de diferentes tipos de fungicida e a interferência que esse fungicida pode possuir ou não de forma positiva no desenvolvimento e na produtividade da cana-de-açúcar. João Pedro é acadêmico de agronomia e durante o experimento vai avaliar a ação dos fungicidas na cana-clone. A gente vai avaliar a área que recebeu o fungicida com a área que não recebeu o fungicida, tanto entre planta-clone e sistema convencional, para verificar se houve um acréscimo de produtividade, número de perfilhos, teor de ATR, tanto para o campo quanto para a indústria. A gente vai procurar avaliar. Lembrando que isso é um experimento que está sendo desenvolvido aqui na região. As mudas não são desenvolvidas pela universidade, nem pelos professores que estão acompanhando. Tem uma empresa que ela é especializada no desenvolvimento dessas mudas, que são feitas em laboratório. E um detalhe bacana é porque ali na hora do plantio já tem outras máquinas adaptadas que podem fazer esse plantio sem a necessidade de investimentos extras para o produtor rural. Então não precisa reinventar a roda, basta utilizar o que já tem disponível no mercado. Então são empresas que estão desenvolvendo essas mudas de clone e agora sendo feitas essas análises. É claro que no caso em se tratando da cana, vão aí de 5 a 7 anos de avaliação para chegar aos resultados que venham oferecer ou não a eficiência esperada.